E se eu dissesse que tudo que existe na sua vida hoje, seja sucesso ou fracasso, foi criado por você mesmo? E se eu afirmasse que o seu destino já está escrito, pela sua própria fé? Parece absurdo, não é? Mas essa é a mais pura verdade. A realidade que você vive hoje é o reflexo direto daquilo que você acreditou com mais força no passado. A fé é a força que molda tudo. E não estou falando de fé religiosa, mas de uma fé prática, viva, audaciosa, que transforma pensamentos em conquistas, medo em ação, escassez em abundância. A fé que cria realidades. Hoje, eu vou te mostrar como usar essa força, a fé criadora, para moldar o destino que você deseja. Durante 25 anos, mergulhei profundamente no estudo dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da história, industriais, inventores, líderes e visionários. Eu os entrevistei, observei suas atitudes, analisei suas decisões, e identifiquei o fator invisível, porém absolutamente determinante, que os diferenciava da multidão e a fé como força criadora. Não uma fé frágil, que oscila com os ventos das dificuldades, mas uma convicção tão sólida, tão vívida, que transformava ideias em impérios. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa não é uma frase bonita para se colocar em uma parede, é uma lei. Uma lei tão imutável quanto a da gravidade. E se você duvida disso, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você desejou algo, mas no fundo não acreditava que era possível? Quantos sonhos você enterrou por falta de fé em si mesmo? A realidade que você vive hoje não foi imposta de fora. Ela foi moldada, tijolo por tijolo, pelas crenças que você nutriu, pelas palavras que você repetiu, pelos sentimentos que você cultivou em silêncio, quando ninguém mais estava vendo. Você já percebeu como certas pessoas parecem sempre estar cercadas de problemas, escassez, má sorte? E outras, mesmo enfrentando desafios enormes, continuam avançando, criando oportunidades onde não havia nada? A diferença está na forma como cada uma delas acredita. A mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescem por conta própria. E o que são essas ervas daninhas? São os pensamentos de dúvida, os sentimentos de incapacidade, as vozes internas que sussurram, e isso não é para você, você vai fracassar, você não nasceu para vencer. Agora pare e reflita, quantas dessas frases já passaram pela sua cabeça? E mais importante, quantas vezes você acreditou nelas? Porque acreditar é o ato criador mais poderoso do universo. Tudo aquilo que você acredita com emoção, com repetição, com convicção, você transforma em realidade. A fé de que estou falando não espera milagres. Ela os provoca. Ela é ativa. Ela é viva. Ela não depende de provas para agir. Ela age antes das provas aparecerem. Pense comigo, você já viu um agricultor plantar uma semente, no dia seguinte, cavar o solo para ver se ela está crescendo? Claro que não. Ele planta com fé. Ele rega. Ele cuida. Ele confia. E mesmo sem ver o fruto, ele age como quem sabe que a colheita virá. Essa é a fé que transforma vidas. A fé que molda o destino. Mas a maioria não vive assim. A maioria vive de forma reativa. Espera o mundo mudar para então acreditar. Espera que o dinheiro apareça para então se sentir próspero. Espera que alguém os reconheça para então se sentirem capazes. E enquanto esperam, já a vida passa. O destino não é uma surpresa, é uma construção. E essa construção começa na mente. Quando você acorda todos os dias dizendo para si mesmo, que eu não sou bom com dinheiro, nunca consigo o que quero, minha vida sempre dá errado. Você está literalmente construindo uma muralha entre você e aquilo que deseja. Isso não é poesia. Isso é ciência. Pesquisas conduzidas pela Stanford University indicam que o cérebro humano reage fisiologicamente às crenças que mantemos. Quando você acredita que vai fracassar, seu sistema nervoso entra em estado de alerta. Seus músculos se contraem.
Sua criatividade diminui. Você começa a agir como um fracassado, mesmo antes de tentar. Mas quando você acredita que vai vencer, mesmo diante da dificuldade, seu cérebro libera neurotransmissores que fortalecem seu foco, sua memória e sua tomada de decisão. Você se torna mais ousado, mais inteligente, mais criativo. Não se trata de mágica. É o resultado natural de uma mente guiada pela fé. E quanto mais você alimenta essa fé, mais poderosa ela se torna. Eu vi isso se repetir centenas de vezes durante minhas entrevistas. Thomas Edison falhou milhares de vezes tentando inventar a lâmpada. Mas em nenhum desses fracassos ele duvidou que conseguiria. Ele já via, em sua mente, as cidades iluminadas. Ele sentia o sucesso antes que ele existisse. Henry Ford foi ridicularizado por tentar produzir carros para o povo comum. Mas ele acreditava tanto em sua visão, que enfrentou bancos, engenheiros e críticas. Essa fé era tão real para ele quanto a realidade ao seu redor. Mas talvez você esteja se perguntando, Napoleão, eu não sou um Edison, nem um Ford. Como isso se aplica a mim? E eu te respondo com uma pergunta, e você já desejou uma vida melhor, mas desistiu antes mesmo de tentar? Você já olhou para uma oportunidade e pensou, e isso é bom demais para mim? Você já se sentiu invisível, como se o sucesso fosse para os outros? Essas perguntas são comuns porque refletem o que milhares sentem todos os dias. Mas a verdade é, a fé que molda o destino está acessível a todos. Inclusive a você. Inclusive agora. A questão não é se você tem fé. A questão é no que você tem fé. Você tem fé no medo? Na escassez? No fracasso? Ou você vai começar hoje a depositar sua fé na possibilidade, na abundância, na sua capacidade de vencer? Acredite, eu vi homens que começaram do nada, que perderam tudo, que foram rejeitados, zombados, ignorados. E que, mesmo assim, decidiram acreditar. E isso foi suficiente para que o universo inteiro começasse a se mover a seu favor. E se você está ouvindo isso agora, é porque uma parte sua está pronta para despertar essa mesma força. Talvez adormecida, talvez ferida. Mas viva. E tudo o que você precisa fazer é acreditar com todo o seu ser que o futuro que você deseja já está se formando dentro de você. A cada pensamento. A cada palavra. A cada escolha. A sua fé cria o seu futuro. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem em um ciclo repetitivo de frustração, escassez e medo, mesmo desejando desesperadamente uma mudança? Eu me fiz essa pergunta inúmeras vezes enquanto entrevistava centenas de homens e mulheres ao longo da minha jornada investigativa sobre o sucesso. E cheguei a uma conclusão dolorosamente clara: a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, nem por falta de oportunidades, mas porque alimentam mais o medo do que a fé. O medo é uma força silenciosa, sutil e extremamente destrutiva. Ele se infiltra nos seus pensamentos sem que você perceba. Ele disfarça-se de cautela, de prudência, de bom senso. Ele te convence de que é melhor não tentar, não arriscar, não acreditar. Por quê? Afinal, se você não tenta, também não falha, certo? Só que o que ninguém te conta é que o não agir por medo já é uma forma de fracasso. E talvez seja a mais cruel delas. O medo paralisa. Ele é o ladrão das oportunidades que você nunca viu acontecer. Quantas vezes você se pegou dizendo, e eu vou esperar o momento certo, quando eu estiver mais preparado, se agora não é hora de mudar, tenho que ser realista, se essas frases, aparentemente inofensivas, são apenas máscaras do medo. E o medo, uma vez alimentado, cresce. Ele cria raízes profundas na mente e se torna o filtro pelo qual você começa a enxergar o mundo. E então, mesmo quando surgem oportunidades, você já está cego. Já está preso. Já está derrotado, por antecipação. E o mais assustador: o medo não vem de você. O medo é ensinado, condicionado, implantado.
A sociedade, a mídia, os fracassos alheios que você observa e internaliza, tudo isso colabora para te convencer de que é perigoso acreditar, arriscado sonhar e insensato tentar. Mas a verdade é o oposto, o real risco é permanecer onde está. A Bíblia é clara, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E eu vi isso com meus próprios olhos ao estudar homens que venceram o impossível. Nenhum deles era isento de medo. Mas todos escolheram não viver governados por ele. Há outro inimigo da fé que trabalha lado a lado com o medo e a dúvida. A dúvida é como uma rachadura invisível na base da sua estrutura mental. No começo, ela parece inofensiva. Você pensa, e se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? E se eu estiver sonhando alto demais? E assim, você começa a ceder. Você desacelera, adia decisões, deixa de se comprometer de verdade. A dúvida tem esse poder. Ela não te derruba de uma vez. Ela vai te enfraquecendo aos poucos. E o que mais me entristece é ver gente com ideias brilhantes, com talentos incríveis, que poderiam mudar a própria vida e impactar milhares de pessoas, vivendo uma existência medíocre simplesmente porque permitiram que a dúvida fosse mais alta que a fé. Você conhece alguém assim? Alguém que tinha tudo para vencer, mas se encolheu diante do desafio? Talvez essa pessoa seja você. E não há vergonha nenhuma em reconhecer isso. O verdadeiro fracasso não está em ter duvidado. Está em permanecer na dúvida. E o que torna tudo ainda mais complexo é que o medo e a dúvida não agem sozinhos. Eles chamam reforços. E um dos mais letais é a procrastinação. A procrastinação é o disfarce mais elegante do medo. Ela diz, e sim, você vai fazer isso, só não agora. E assim, você vai adiando o começo da sua transformação para um amanhã que nunca chega. Enquanto isso, os meses passam. Os anos correm. A vida vai apertando os espaços e você acorda um dia percebendo que não faltou talento. Faltou coragem. Durante minha jornada, eu alertei repetidamente, e a procrastinação é o assassino oculto das grandes oportunidades. Você não precisa ter tudo pronto para começar. Você só precisa começar. Você precisa mostrar para o universo, com atitude, que está pronto para dar o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo sem garantias, mesmo com medo. Porque, veja bem, fé verdadeira não é ausência de medo. Fé é agir apesar do medo. Fé é se mover na direção do que você acredita, mesmo quando sua visão está nublada pela incerteza. Mas há outro inimigo que talvez você nunca tenha considerado, o ambiente. O lugar onde você vive. As pessoas com quem convive. As vozes que você escuta todos os dias. Tudo isso forma o clima da sua mente. E a fé precisa de um clima favorável para florescer. Você pode ser a semente mais forte, mas se for plantada em solo tóxico, cercada de ervas daninhas, de pragas, ela não próspera. Da mesma forma, se você passa tempo demais com pessoas negativas, que zombam dos seus sonhos, que vivem reclamando, que enxergam problema em tudo, se essa negatividade te contamina. E o pior, você começa a achar normal. Começa a repetir os mesmos padrões. Começa a falar como elas, pensar como elas, viver como elas. E então, um dia, você se olha no espelho e já não reconhece mais a versão cheia de fé que um dia acreditou em algo grandioso. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E eu te digo, os ambientes errados destroem os sonhos certos. Portanto, olhe ao seu redor. Com quem você tem dividido sua energia? Quem são as vozes que você mais ouve? Elas te elevam ou te derrubam? É preciso coragem para proteger a própria fé. É preciso intencionalidade para escolher o que você consome. É preciso disciplina para blindar a mente contra a contaminação externa. E sabe o que é mais curioso? Muitos de vocês estão esperando um milagre externo, quando tudo o que precisam é de uma escolha interna. A escolha de romper com os medos, de calar as dúvidas,
de agir hoje e de construir um ambiente que impulsione e não sabote. Fé não é algo que simplesmente acontece com você. Fé é construída. Fé é protegida. Fé é cultivada diariamente, como quem cuida de um fogo precioso. Não se trata de viver sem medo. Trata-se de alimentar mais a fé do que os medos. Trata-se de treinar sua mente para confiar, mesmo quando tudo parece escuro. Trata-se de agir, mesmo que seus joelhos tremam. Hoje, a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar alimentando os inimigos silenciosos da sua fé. Ou pode decidir que a partir de agora, sua fé será maior que o medo. Maior que a dúvida. Maior que as desculpas. Maior que o ambiente hostil. Porque quando você alimenta sua fé com propósito, ela cresce. E quando sua fé cresce, nada pode te parar. Fé, por si só, não é suficiente. Isso pode soar como uma contradição vinda de mim, alguém que dedicou a vida a estudar o poder da mente e da crença, mas eu te afirmo com toda clareza, fé sem ação é apenas uma ilusão bonita e impotente. E é exatamente aí que a maioria das pessoas falha. Elas ouvem sobre o poder da fé. Sentem-se inspiradas por mensagens de superação. Até acreditam por alguns dias, inflamadas pela emoção de um vídeo, de uma palestra, de um livro. Mas quando o entusiasmo passa, não fazem nada. E é aí que o ciclo recomeça. Esperam sentir confiança, esperam que o medo vá embora, esperam que o cenário mude, esperam o momento perfeito que nunca chega. E a fé, que deveria ser a semente da transformação, se torna apenas mais uma esperança frustrada. A verdadeira fé, aquela que molda o destino, não é passiva. Ela é um motor em movimento. Ela exige atitude. Ela exige compromisso com a ação mesmo quando o caminho está escuro, mesmo quando não há garantias, mesmo quando o mundo à sua volta ainda diz que não vai dar certo. Você já se perguntou quantas ideias brilhantes já morreram por falta de ação? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém acreditou, mas não se moveu? A fé genuína te obriga a levantar, mesmo com os joelhos tremendo. Ela não negocia com a inércia. Ela não espera sentir-se pronto. Ela faz com o que tem, onde está, e do jeito que consegue. E quando você age em fé, algo extraordinário acontece. Seu cérebro começa a responder. Sua fisiologia muda. Você ativa áreas cognitivas relacionadas à resolução de problemas, criatividade, planejamento e persistência. É como se, ao dar o primeiro passo, você dissesse para a vida, e estou comprometido. E a vida começa a responder ao seu compromisso. Eu me lembro com clareza da primeira vez que alguém leu o manuscrito de Pense e Enriqueça e me disse, e isso é utopia. As pessoas não vão acreditar nisso. E confesso, por um breve instante, a dúvida bateu. Mas logo em seguida, veio aquela voz interna que me dizia, e você acredita? E se você acredita, isso já é o suficiente para começar. Eu publiquei. Sem editora grande, sem garantias, sem promessas de retorno. E hoje, décadas depois, são milhões de pessoas que encontraram uma nova direção através daquele mesmo conteúdo que muitos chamaram de sonhador demais. E eu te pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse esperado as condições perfeitas? Eu te respondo, nada. Absolutamente nada teria acontecido. O livro ainda estaria engavetado, as ideias esquecidas, os sonhos abortados. Porque a fé que não se traduz em ação se transforma em frustração. E por isso eu insisto, pare de esperar pela certeza. Ela nunca virá do lado de fora. A certeza precisa nascer dentro de você. E ela nasce a cada pequena ação, a cada passo de coragem, a cada sim que você diz à vida mesmo quando tudo dentro de você quer recuar. Você quer transformar sua vida financeira? Então comece abrindo sua planilha hoje. Organize o que você ganha, o que você gasta. Mesmo que ainda seja pouco. Essa é uma ação de fé. Quer mudar sua saúde? Então se levante da cadeira agora e caminhe por 15 minutos. Beba um copo d'água.
Escolha melhor o que vai comer no almoço. Essa também é uma ação de fé. Quer uma vida espiritual mais profunda? Então feche os olhos por 2 minutos agora e agradeça pelo que tem. Mesmo que pareça pouco. A gratidão é a linguagem silenciosa da fé verdadeira. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas precisa mudar algo hoje. Porque cada pequena ação, quando feita com fé, tem o poder de desencadear uma reação em cadeia. Um passo puxa outro. Uma escolha alimenta a outra. E quando você percebe, está vivendo uma nova realidade, uma nova identidade, um novo destino. Agora, quero que você entenda algo crucial. Agir com fé não é sobre conquistar tudo de uma vez. É sobre se alinhar com o futuro que você deseja construir. E esse alinhamento começa dentro de você. Começa com a pergunta: o que eu posso fazer agora que demonstra que eu realmente acredito no que digo que quero? Porque se você diz que acredita, mas não age, o seu comportamento está gritando mais alto que suas palavras. E o universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você faz. É por isso que tantas pessoas ficam presas em ciclos intermináveis. Elas se motivam por alguns dias, depois se decepcionam por não ver resultados rápidos. Mas veja bem, fé verdadeira é plantar antes de colher. É regar todos os dias, mesmo sem ver o broto. É agir com consistência, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, mesmo quando tudo parece igual. Porque você sabe, no fundo, que a mudança já começou. E é aí que mora o segredo dos que vencem: eles não agem só quando estão motivados. Eles agem porque estão comprometidos. Eles transformaram a fé em hábito. Eles converteram a crença em rotina. Eles pararam de esperar sentir vontade e começaram a agir como quem já venceu. E se você observar atentamente, verá que todos os grandes realizadores da história fizeram isso. Steve Jobs visualizou a revolução digital muito antes do primeiro iPhone. Walt Disney continuou desenhando mesmo quando ninguém financiava seus sonhos. Essas pessoas não agiram porque o cenário estava favorável. Elas criaram o cenário. Elas foram o próprio milagre. E você também pode ser. Mas para isso, é preciso que sua fé deixe de ser uma ideia bonita e se transforme em ação diária. Não importa o quão pequena seja. Apenas comece. Hoje, eu te convido a fazer algo que talvez ninguém tenha te pedido até agora: prove que você acredita. Não para mim. Não para os outros. Mas para si mesmo. Prove com atitudes. Prove com disciplina. Prove com consistência. E verá que o mundo responde com oportunidades, com sincronicidades, com portas que se abrem de onde você menos espera. A sua fé será testada. Mas cada vez que você agir, mesmo sob teste, ela será fortalecida. E a cada passo dado com fé, o chão aparece. Você não precisa ver o caminho completo. Só precisa decidir que não vai mais ficar parado. Porque quando a fé encontra a ação, o impossível se torna inevitável. A fé não se sustenta no entusiasmo do momento. Ela precisa ser cultivada, alimentada, protegida e fortalecida todos os dias, como se fosse um fogo precioso que, se deixado ao vento, apaga. E para que você possa viver os resultados extraordinários de uma fé criadora, é necessário entender que a transformação começa nas pequenas escolhas do cotidiano, aquelas que ninguém vê, mas que silenciosamente esculpem a sua realidade. A primeira dessas escolhas está na forma como você pensa. A qualidade dos seus pensamentos é o ponto de partida de tudo. Você pensa com fé ou com medo? Com esperança ou com escassez? Com foco na possibilidade ou na limitação? A mente humana tem um poder imenso, mas ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginado com intensidade e emoção. Tudo aquilo que você repete, sente e visualiza com força suficiente, sua mente começa a aceitar como verdade. E essa verdade passa a influenciar diretamente suas decisões, sua postura, sua energia, sua vida. Se ao acordar, seus primeiros pensamentos são: e mais um dia difícil, nunca tenho tempo,
nada dá certo pra mim, se você já começa o dia sabotando a fé e convidando a repetição do passado. Agora, se ao acordar você declara, mesmo que ainda não sinta totalmente, hoje é um dia de progresso, estou avançando, minha fé cria meu futuro, se você está reprogramando seu cérebro, alinhando seu campo mental com a realidade que deseja criar. Isso não é apenas motivação barata. É neurociência aplicada. Estudos da University of California mostraram que pessoas que praticam diariamente a visualização positiva têm 42% mais chances de alcançar metas complexas do que aquelas que apenas planejam racionalmente. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas pensam em seus objetivos apenas quando estão empolgadas. Mas nos momentos difíceis, e eles virão, elas voltam aos padrões antigos. Por isso, o pensamento com fé precisa virar rotina. Toda vez que a dúvida surgir, confronte-a com uma declaração. Toda vez que o medo bater, visualize o seu destino já realizado. Não se trata de negar a realidade atual. Trata-se de decidir no que você vai escolher acreditar e na circunstância presente ou na visão que você está construindo. A segunda escolha está nas palavras que você profere. Palavras têm vibração, frequência, direção. Cada vez que você diz eu não consigo, isso é difícil demais, acho que não é para mim, você está lançando sementes que florescerão em forma de autossabotagem, baixa autoestima e estagnação. Mas quando você declara, eu estou em progresso, o impossível é apenas o próximo passo da minha fé, eu sou digno da vida que desejo, você não está apenas falando diferente, você está moldando um campo de energia ao seu redor que sustenta a sua fé. Quantas vezes, sem perceber, você se amaldiçoou com a boca? Quantas vezes você disse a si mesmo coisas que jamais diria a alguém que ama? Você precisa entender, a fé também se constrói no que você diz quando está sozinho. Comece a prestar atenção nas palavras que você repete todos os dias. Faça com que cada frase se torne um tijolo na construção do seu novo eu. Use sua voz para declarar o que está por vir, e não para reforçar o que já passou. A terceira escolha está em como você age. A fé que apenas pensa e fala é como uma planta que brota, mas não recebe água. Ela murcha. Fé verdadeira é sempre acompanhada de ação, ação mesmo quando não se tem todas as respostas. A Bíblia diz, e assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E essa é uma das passagens mais poderosas que já li. Porque ela nos lembra que você pode acreditar no invisível, mas precisa agir no visível. Você precisa tomar atitudes alinhadas com a realidade que deseja viver. Se você quer prosperar financeiramente, comece com organização. Mesmo que você esteja endividado, comece controlando cada centavo. Essa ação simples já comunica para a sua mente, eu sou responsável. Eu estou no controle. Se deseja ter mais saúde, não espere uma segunda-feira. Faça uma pequena escolha hoje, e mais água, uma caminhada curta, uma noite melhor de sono. Se deseja um relacionamento saudável, comece tratando você mesmo com carinho. Essas ações são aparentemente pequenas, mas enviam sinais de fé para a sua estrutura mental. Você começa a agir como quem já está na rota da vitória, e é isso que muda tudo. Mas há um ingrediente essencial que amplifica a força da fé e a gratidão. Poucos entendem o poder desse ato simples. Agradecer não é apenas um gesto educado. É uma declaração silenciosa de confiança no futuro. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo para o universo, e eu já recebi. Eu já creio. Eu estou pronto. Essa é a linguagem da fé mais elevada. Eu mesmo criei o hábito de, todas as manhãs, escrever 5 coisas pelas quais sou grato. E não importa se naquele dia tudo parecia estar desmoronando, eu ainda encontrava motivos para agradecer. E esse simples ato me fazia lembrar que a fé não depende das circunstâncias. A fé transforma as circunstâncias. Estudos da Harvard School of Public Health comprovaram que pessoas que praticam gratidão diária apresentam níveis mais altos de bem-estar, maior resiliência diante de adversidades e maior inteligência emocional. Em outras palavras, a gratidão fortalece a mente.
E uma mente fortalecida pela gratidão se torna invencível quando guiada pela fé. Agora imagine você aplicando tudo isso todos os dias. Pensando com fé. Falando com fé. Agindo com fé. E agradecendo com fé. O que aconteceria com a sua vida? Quais portas se abririam? Quais padrões seriam quebrados? Quais versões antigas de você seriam deixadas para trás? Eu não tenho dúvidas, o seu mundo externo começaria a se reorganizar de acordo com o seu mundo interno. Porque você estaria vibrando em sintonia com a realidade que deseja criar. E quando isso acontece, as oportunidades deixam de parecer coincidência e passam a ser consequência. Mas tudo começa com uma escolha. E essa escolha é sua. Você pode seguir como está, vivendo à mercê das circunstâncias. Ou pode começar agora mesmo a construir uma rotina de fé criadora. Para isso, te proponho um exercício. Durante os próximos 7 dias, comprometa-se com 3 atitudes diárias. 1. Declare em voz alta ao acordar: e minha fé cria meu futuro. 2. Visualize por 2 minutos a vida que você deseja, como se já fosse real. 3. Anote, todas as noites, 5 motivos de gratidão, mesmo que pareçam pequenos. E observe o que acontece. Não espere um milagre mágico. Espere transformação de dentro para fora. Espere mudanças sutis, mas poderosas, nos seus pensamentos, nas suas decisões, na sua energia. Porque a fé, quando cultivada todos os dias, se transforma em caráter, em postura, em estilo de vida. E a vida, então, se curva diante de você. Não porque você forçou, mas porque você acreditou e agiu como quem já venceu. Esse é o verdadeiro poder da fé que molda o destino. E esse poder já está dentro de você. Tudo o que falta é você decidir usá-lo. Se há um único ponto que você deve guardar com força no seu coração, é este: e a realidade que você vive é moldada pela qualidade da sua fé e pela ação que nasce dela. Não se trata de sorte, destino fixo ou circunstâncias externas. Trata-se de escolhas internas conscientes, feitas todos os dias, com coragem, disciplina e intenção. A sua fé é a semente, mas é você quem decide se ela vai florescer. E agora que essa semente foi plantada na sua mente, não a deixe adormecer. Continue regando-a com conhecimento, clareza e prática. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela é o próximo degrau da sua jornada. Lá, você vai subir mais um nível na sua evolução de sabedoria, desbloquear novas percepções e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero lá, no próximo vídeo.